Olá, sejam todos muito bem-vindos, doutor, doutora. Estarei agora nas próximas semanas com o doutor, com a doutora, para nós conversarmos algo mais leve. Essa é a proposta, para nós conversarmos sobre imposto de renda na sua atividade jurídica. Então, a partir de hoje, todas as semanas, até o final ali do prazo para a entrega do imposto de renda, que é no dia 30 de maio, de 2025, nós teremos então a data limite para envio da declaração de ajuste do imposto de renda. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, bom dia, tudo bem? Estou também à disposição. A proposta realmente é trazer algo mais leve, perguntas, fiquem bem à vontade. Então, essa nossa primeira live dessa série, que vai até o dia 30 de maio, nós vamos conversar sobre a obrigatoriedade do imposto de renda. Quem é obrigado, né? Então, eu atuando como advogado, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, ou seja, de repente eu sou sócio de uma sociedade de advocacia, tanto que ela seja unipessoal ou uma sociedade de advogados, qual é a minha obrigação? Será que eu sou obrigado a entregar a declaração do imposto de renda? Então é esse assunto que a gente vai tratar hoje. De primeiro momento, eu já quero conversar, porque muitas vezes nos inícios da live acaba tendo outros compromissos, e o recadinho que eu gostaria de deixar aqui, até como uma forma de ajudar as instituições que trabalham com muito afinco para as nossas crianças e para a pessoa idosa. Quando a gente fala de imposto de renda, eu acredito que nós, como contadores, uma das nossas missões é orientar o nosso cliente no momento da declaração do imposto de renda, que existe a possibilidade daquele valor que eu tenho de imposto a pagar, eu direcionar para os fundos municipais, fundos estaduais ou fundos nacionais, né, de a proteção à criança e adolescente e à pessoa idosa. Elisângela, o que é isso? A legislação federal, ela permite que 6% do valor do imposto a pagar, você deveria, né? É obrigatório. O próprio sistema da Receita Federal, ele sai um DARF, que é um documento, uma guia de recolhimento do imposto de renda, na qual você pode parcelar, dependendo do valor a pagar, até em 8 vezes. Esse valor, se a gente deixar no automático, é uma única guia que você pode pagar de forma única ou parcelada. Essa legislação, ela te permite, se o advogado, qualquer autônomo, qualquer pessoa, né, como a gente conversou antes, sendo sócio ou não, que tem a obrigatoriedade de entrega da declaração. Se caso a modalidade de entrega do imposto de renda é um modelo completo, o valor que constar ali na declaração a pagar, 6% você pode direcionar a esses fundos. Eu quero contribuir para os dois fundos, o fundo da criança e do adolescente e o do idoso, 3% para cada fundo. Você pode escolher o fundo, o próprio sistema da Receita, ele traz a possibilidade de você contribuir. Eu sou aqui de Santa Catarina, quero contribuir. Ano passado foi muito forte as doações para o Rio Grande do Sul. Então, no momento da declaração do imposto de renda, o contribuinte selecionou Estado, Rio Grande do Sul, e o município que ele gostaria de ajudar. E selecionou se ele gostaria de contribuir para o fundo do idoso, da pessoa idosa, ou da criança e do adolescente. Elisângela, e agora a gente contribui, onde que fica o recurso? Nós aqui, na verdade, na minha pessoa, já atendo os municípios com consultoria governamental há mais de 25 anos. Eu posso garantir que os recursos são muito bem aplicados, existe um controle rigoroso do Tribunal de Contas de cada estado, tem toda a parte dos conselhos municipais, o conselho do Fundo do Idoso, da pessoa idosa e do fundo da criança e do adolescente, que todos os municípios do Brasil têm a obrigatoriedade de criar esse fundo. Ele tem um CNPJ específico, ele tem uma contabilidade específica, prestação de contas específica. Como eu comentei, ele é gerido por um conselho que ele é deliberativo. O que quer dizer isso? Todas as despesas do fundo da infância, né, que é da criança, do adolescente e da pessoa idosa, eles só podem ser realizados se passar pelo conselho. Tem que ter a aprovação do conselho. Então, são políticas públicas muito importantes e que fazem muita diferença na comunidade. Então, o que traz? Então, esse ponto, eu gostaria de deixar claro que sim, você pode contribuir para qualquer estado, qualquer município. E, na verdade, é só um direcionamento, né? De qualquer forma, você teria que pagar
pagar a guia única. A única diferença é que vai ter 3 guias. Uma do valor total a pagar, descontado essas 2 transferências para esses 2 fundos. Um DARF para o fundo da criança e adolescente, outro DARF para o fundo da pessoa idosa. E você, com certeza, fará grande diferença na sua comunidade, certo? Então, esse era o recadinho que eu gostaria de deixar. Qualquer dúvida, de repente, um contador também venha a estar fazendo as declarações, tiver alguma dúvida, estamos à disposição para ajudar. De repente, é você, advogada, que faz a sua própria declaração. Essa informação, ela fica ali na ficha, né, das informações, e tem a questão que é bem clara, assim, é uma ficha chamada doações diretas na declaração. É bem esse nome. Daí você pode optar, ele abre uma nova aba e ele apresenta os 2 formatos de escolha. Você vai escolher o estado, o município, e se é o fundo da criança e adolescente, ou é o fundo da pessoa idosa. Daí ele vai permitir você contribuir do valor a pagar 3% para a pessoa idosa e 3% para a criança, certo? Agora a gente vai tratar, então, o nosso objetivo é ser uma live mais rápida. Até a Nádia tá aqui, me controlando. Já eu vou passar um tempo aqui conversando. Que linda, né? Então, vou tentar me controlar. A idade, olha só, a idade tá chegando. A ideia, então, é no sentido de a gente verificar hoje a obrigatoriedade, tá? Claro, nesse perfil em específico, contabilidade para advogar, é um perfil que a gente destinou exclusivamente, vou dizer que é exclusivamente, né? Mas é direcionado aos advogados, às advogadas, às pessoas envolvidas no direito, estagiários, associados. Então, pra gente trazer um conteúdo um pouquinho mais específico da área jurídica. Mas tudo que eu vou falar aqui para o seu esposo, seu amigo, seu colega, independente da atividade que ele exerça, certo? Porque todo mundo, né, acaba recebendo algum valor na sua conta, que pode ser proveniente da sua remuneração, de uma renda, de aluguéis, de repente de um negócio realizado com imóveis, rendimentos de aplicação financeira, investimentos no exterior, recebimento de valores da empresa que você é sócio, que a gente chama isso de dividendos, de repente é o prolabore da sua sociedade. Muitas vezes o advogado ele participa de uma sociedade de advocacia que é muito exclusiva, ela tem um registro somente na OAB, então por isso essa particularidade da advocacia, né? Então ela não passa pela junta comercial. Muitas vezes o advogado ele também participa de outras sociedades, muitas vezes ele é sócio de uma empresa do comércio, prestação de serviços, então na verdade ele também pode receber muitas vezes frutos do prolabore, do trabalho exercido nessas empresas, quanto à distribuição de lucros, certo? Muitas vezes também existe, em algum momento, o profissional, naquele ano, ele não desempenhou uma atividade fruto de trabalho, de repente ele tirou um ano sabático e não tem remuneração, que hoje a Receita Federal colocou para o ano de 2025, a declaração 25 com base ano 2024, um limite, né, no qual, a partir da renda de 33.888, um número bem diferente, né? Então, 33.888, acima desse valor. Então, acima de 33.888, é obrigatório a declaração do imposto de renda, independentemente se houve retenção na fonte ou não. O que é retenção na fonte? É aquele recebimento que eu, como pessoa física, autônomo, prestei serviços para uma pessoa jurídica, sempre, qualquer pessoa jurídica que efetua pagamentos para uma pessoa física, um autônomo, a pessoa jurídica tem obrigatoriedade de fazer a retenção da contribuição previdenciária de 11% e dentro do valor colocado na tabela progressiva do imposto de renda, os percentuais dessa tabela progressiva do imposto de renda, que vai até 27,5%, então a empresa ela tem a obrigatoriedade de fazer a retenção. Então, muitas vezes, o advogado, de repente, ele prestou serviços para uma empresa e determinado mês. Então, na verdade, lá ele fez uma prestação de serviço de R$10.000, houve uma retenção de 27,5% na fonte, incluso ali a parcela a deduzir, ele houve então uma retenção do imposto de renda. E às vezes, muitas vezes ao longo do ano, ele não obteve nenhuma outra renda. E às vezes ele tem só esse valor ali retido em um único mês. Então, o que a gente fala? O direito à restituição que o advogado, o autônomo, tem na declaração de ajuste. No momento que eu vou fazer essa informação na declaração de ajuste, eu tenho direito a ter a restituição desse valor. Porque a base foi, um exemplo, nesse exemplo que eu estou passando, R$10.000, eu obtive uma retenção na fonte desse valor. Eu, muitas vezes,
eu não tive outra receita, então eu vou ter a restituição total desse valor. E o contrário também, muitas vezes eu obtive essa retenção na fonte, no montante de 10 mil, e às vezes eu prestei serviços para várias outras empresas, e cada pagamento dessas empresas não houve a necessidade da retenção na fonte. Então, muitas vezes, lá na declaração de ajuste, no somar das rendas de várias fontes pagadoras, de várias empresas, acaba por ter que fazer a declaração e efetuar o pagamento da diferença. Por isso que muitas vezes lá na declaração de ajuste anual há necessidade de recolhimento de imposto a pagar. E muitas vezes dá aquela dor, porque às vezes o profissional não estava preparado com aquele montante a pagar. Acontece muito em casos de profissionais que de repente trabalham para uma empresa durante o dia, além de fazer os atendimentos como autônomo, e à noite muitas vezes são professores da universidade. Então lá na universidade é uma fonte pagadora que tem a retenção na fonte, ou às vezes não, dependendo do montante que aquele profissional tem de remuneração naquele mês. Ele fez alguns atendimentos, obteve rendas dos contratos, ou do êxito, ou de honorários sucumbenciais, e de repente também tem uma outra fonte pagadora. E muitas vezes o que acontece? Em uma determinada fonte pagadora ele pagou 15%, em outra fonte não pagou nada. Somando todas as fontes, acaba gerando o imposto a pagar. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre quem é obrigado. Então, além do valor do 33.888, e lembrando, se você obteve, eu gosto muito de destacar isso, porque às vezes a pessoa sofreu uma retenção na fonte, o valor entrou na conta bancária dela, o valor líquido, ele nem se tocou, às vezes no momento ele lembra, porque muitas vezes o profissional, ele acordou no contrato o recebimento dos honorários dele de 10 mil reais, e quando vai lá na conta, entrou 8 mil e pouquinho, né? Claro que ele sente. Às vezes essa renda foi lá de fevereiro. E às vezes lá na declaração de ajuste ele esquece. E daí ele escuta nos noticiários que não, é só a partir de 33.888. Às vezes ele tem um dinheiro ali a restituir e acaba deixando sem fazer a devida restituição. Eu sempre falo, né, e incentivo aos nossos clientes, é muito bom pagar imposto. Porque isso indica que quanto mais você paga de tributos, né, impostos, isso mostra que você está tendo renda. Isso é fruto de bênçãos, de prosperidade. Isso é quando um empresário, a pessoa física mesmo, ele contribui, ele está ajudando para sua comunidade, né? Então, tudo que hoje a gente, principalmente aqui em Santa Catarina, a gente não tem o que reclamar, assim, né? Às vezes, em regiões mais carentes, a gente verifica maior a necessidade do poder público. Mas aqui a gente mais, se a gente quiser assim, dar um olhar um pouquinho maior, nós temos os nossos postos de saúde, a questão de distribuição de medicamentos, exames, questão de transporte na área da saúde, educação, material escolar, uniforme, as nossas ruas limpas, a iluminação pública. Então, muitas vezes no nosso dia a dia a gente não toma ciência de que isso quem custeia é o empresário, é o profissional autônomo, são todas aquelas pessoas que receberam renda e que tem ali a tributação incidente, né? Na verdade, todos pagamos, né, tributos, porque a partir do momento que eu compro 1 quilo de açúcar ali tem a questão tributária envolvida. Então, esse ponto que eu coloco, assim, essa importância de estar atento, e sempre que você prestou serviços para uma empresa, lembre-se sempre, depois do dia 1º de março, porque as empresas têm até o dia 28 de fevereiro para fazer uma informação de todos os pagamentos que elas fizeram para as pessoas físicas, empregados, autônomos, ela tem a obrigatoriedade de fazer essa informação lá para a Receita Federal. E a partir do dia 1º de março, as empresas têm a obrigatoriedade de informar para as pessoas que elas efetuaram o pagamento um demonstrativo, que a gente chama isso de informes de rendimentos, que é o documento que você vai se utilizar para informar na declaração de ajuste anual. E sempre, então, lembrando, e estou até ratificando essa informação, mesmo você tendo rendimento anual menor do que 33.888, verifica se ali nesse demonstrativo houve uma retenção de imposto de renda na fonte. Provavelmente você tem direito a restituir esse valor, ok? Então, outra possibilidade, então, é você ter recebido frutos de empresas através de rendimentos isentos. Então,
frutos de empresa. O que é isso, Elisângela? Então, a gente tem fruto do Prolabore, que é salário, tem incidência de imposto de renda e tem incidência de previdência. Isso é tributável. Mas muitas vezes você é sócio de uma empresa ou de uma sociedade de advocacia e tem o recebimento da lucratividade daquele negócio, da distribuição de lucros, que a gente chama isso de dividendos. Esse valor ele entra na declaração de imposto de renda como rendimentos isentos. Se caso você recebeu no ano de 2024 um valor de R$200.001, você tem que fazer a declaração de imposto de renda, independentemente se você obteve rendimentos tributáveis ou não. Se você recebeu também fruto de rendimentos de aplicação financeira, que elas têm um rendimento tributável isento, entra tudo nesse limite dos 200 mil. Então, esses 200 mil vai englobar os dividendos e mais as aplicações financeiras. De repente, também eu entrei com uma parte ali da aposentadoria, que é um rendimento isento, soma, rescisões, parcelas rescisórias também entra, ajudas de custo. Então, tudo isso que são rendas que entraram na sua conta, mas são isentas, você tem obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda justamente pelo fato do valor superar R$200 mil, certo? Outro ponto que é importante a gente colocar é a questão que eu tenha posse ou a propriedade. Então, a posse, em uma palavra mais fácil assim, de entendimento, de repente, você tem um imóvel que só tem a escritura, ou às vezes você nem tem escritura, só tem um contrato de promessa de compra e venda que está no seu nome. É muito importante declará-lo, né? E a obrigatoriedade por declarar nessa soma de bens, tanto posse quanto de propriedade, quando você já tem o seu nome no registro de imóveis, na matrícula, somando todos os seus bens, eles ultrapassarem R$800 mil. Daí é obrigatório informar. Eu sempre falo assim, eu gosto muito dessa questão da busca pela organização financeira pessoal. Então, muitas vezes, eu naquele ano não tive obrigatoriedade, não obtive renda superior a 33.888. De repente, eu não obtive essa renda isenta acima de 200 mil. Eu ainda não tenho um patrimônio de aquisição de R$800 mil, mas eu sempre aconselho, na medida do possível, ao doutor, a doutora, fazer a sua declaração de imposto de renda, porque muitas vezes o profissional é surpreendido por uma solicitação de uma instituição bancária ou uma loteadora que de repente o doutor foi buscar aquisição de um lote, um exemplo, e a loteadora ou a incorporadora ou a própria imobiliária solicitou o comprovante de renda e muitas vezes não tem. No segundo momento eles pedem a declaração de imposto de renda e muitas vezes aquele profissional não tem. E eu sempre entendo assim que é importante você ter esse histórico da sua vida financeira e patrimonial. E o que representa esse histórico é a declaração de ajuste anual feita. Então, eu entendo, assim, isso aqui é uma opinião minha, não é obrigatório, né? Mas eu entendo que sim, que na medida do possível, eu sempre oriento a fazer a sua declaração de imposto de renda, mesmo não tendo a renda suficiente, obrigatória para fazer a declaração de ajuste, certo? Se você movimentou qualquer valor em bolsa de valores e obteve renda com isso, independente de qualquer valor, você tem a obrigação de fazer a declaração de ajuste anual. Outro ponto importante de destaque no ano passado, não sei se o doutor acompanhou, houve uma mudança na legislação onde a Receita Federal permitiu que os contribuintes pudessem atualizar o preço, o valor, para valor a presente, que a gente chama, né, a busca do valor presente, dos imóveis que constavam na declaração de imposto de renda. Então, naquele período de outubro, novembro e dezembro, o contribuinte existia essa possibilidade de atualizar e, de repente, essa diferença do imóvel que estava declarado para preço de mercado, ele teria condições de uma série de critérios, né? Mas em linhas gerais, estou passando assim de forma bem superficial, mas existia uma possibilidade de recolhimento do imposto de renda sobre esse ganho de capital declarado a 4%. Em linhas gerais, com todas as particularidades de cada caso, é em torno de 15%. Então, muitas vezes, alguns contribuintes, na verdade, tinham imóveis ou investimentos declarados no exterior, ou mesmo aqui no país, e tiveram essa oportunidade de declarar ou atualizar
com um benefício fiscal. Então, essas pessoas, independente de tudo que eu falei até agora, se houve essa atualização, tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de ajuste este ano, certo? Outro ponto importante é, se o doutor ou a doutora, de repente, movimentou como venda do seu patrimônio, um exemplo, de repente o doutor fez uma venda do imóvel residencial, e um exemplo, eu tinha minha casa, ela estava lá na minha declaração de imposto de renda lá por R$200 mil, e de repente eu fiz uma negociação e vendi por R$1 milhão, né? Que é muito natural aqui na nossa região a questão da valorização dos imóveis, né? E o que a legislação fala? Existe um benefício fiscal, que se o doutor adquiriu outro imóvel dentro de 180 dias, teria isenção total desse ganho, dessa diferença nesse exemplo, de 200 para 1 milhão, os R$800 mil. Então, nesses casos em que o contribuinte obteve esse benefício fiscal, tem a obrigatoriedade de informar também na declaração de ajuste anual, certo? Então, esses são os principais pontos que eu gostaria de deixar aqui para o nosso início dessa série de lives que a gente vai conversar aqui com os advogados até o dia 30 de maio, que é o nosso prazo de envio das informações do imposto de renda, tá? Olha só, uma possibilidade, beleza, já sei que devo fazer a minha declaração de ajuste anual. Ok, eu posso fazer por conta própria, sim. Eu aconselho sempre buscar um contador da sua confiança, né? Que às vezes ele pode trazer a esses aspectos, às vezes que tem algumas particularidades. Muitas vezes também o profissional que tem esse olhar um pouquinho mais na questão tributária, é importante passar por esse profissional que, na verdade, ele vai acompanhar a sua evolução patrimonial. O que é evolução patrimonial, Elisângela? Olha só, um cuidado que a gente sempre toma na declaração é o quê? Contabilidade é uma ciência social, é uma ciência, é muito chique, né? Olha só, sim, é uma ciência, né, que ela registra toda a evolução do patrimônio, da empresa, das associações. Na verdade, ela demonstra toda a origem e a aplicação do recurso. Então, na contabilidade, a gente entende que tudo que eu aplico, ela teve uma origem, saiu de algum lugar, certo? Esse mesmo entendimento eu tenho que ter no momento de fazer a declaração de imposto de renda. Muitas vezes há uma certa... Não vou dizer que é intencional, não. Acontece, esquece. Muitas vezes eu tenho uma renda declarada de 50, mas de repente eu adquiri um imóvel de 500 mil naquele ano. Como que eu vou justificar essa evolução patrimonial? Então, eu sempre tomo esse cuidado, né, com os clientes, no sentido de a gente acompanhar. Olha só, o que aconteceu? Para você que declarou uma renda de 50 e a tua evolução patrimonial ali deu 500 mil, da onde veio esse 450 mil? Alguém emprestou para você? De repente, será que não houve uma distribuição de lucros e você esqueceu? Muitas vezes eu participo de uma sociedade e realmente houve a transferência de dinheiro para minha conta e eu nem toquei de pedir um informe de rendimentos, né? Lá daquela empresa que eu sou sócio cotista. E eu tive aquela informação. Então, esse olhar, a gente sempre toma cuidado. Uma coisa que eu sempre também oriento no sentido de fazer a pergunta. Até brinco, né, que contador é muito parecido com médico, né? Quando você lá tá com dor e tal, o médico vai te perguntar o que você tá sentindo. E ele vai buscando. E assim, se não for suficiente, ele vai te pedir um diagnóstico, ele vai pedir pra te tirar o teu sangue, pra fazer os exames, né? Então, ele precisa ter subsídios. Assim, o contador. O contador precisa saber tudo pra te poder ajudar, tudo que acontece na tua empresa e tudo que acontece na tua vida pessoal. Então, às vezes a gente é meio xereta, assim, a gente acaba perguntando demais. Mas não é demais, não. É importante para a gente transmitir essa segurança para o nosso cliente, né? Um ponto que a gente sempre pergunta, eu faço, não precisa me passar as suas faturas de cartão de crédito, não tem necessidade, mas eu preciso saber qual é a média que você paga de imposto de cartão de crédito. Por que isso, Elisângela? Porque as operadoras de cartão, elas têm uma obrigação, a gente chama de obrigação acessória, é uma declaração que é obrigatória que ela manda para a Receita Federal, quanto você gasta de cartão de crédito. Então, o que a gente tem que considerar? A evolução do patrimônio, os bens que você acabou adquirindo naquele ano e no mínimo, o que você gastou de cartão de crédito. Então,
essa evolução e essa utilização do recurso, você tem que ter suporte à origem, às entradas, né? Então, esse cuidado para não cair em malha fina, que é um momento em que as declarações, elas entram num filtro na Receita Federal e não tem penalidade imediata, mas ela entra em malha, quer dizer, se você tinha direito à restituição, ela vai ficar suspensa, o contribuinte é notificado e tem um prazo para se justificar. Olha, eu te vi aqui, tem esse probleminha aqui, eu vou te dar uns dias para te fazer a tua declaração de retificação. Isso é retificação. Não vou te aplicar nenhuma penalidade, nada. Pode ficar tranquilo. Retifica. Mas, se você não retificar e não justificar, eu, como leão, eu tenho condições de aplicar a multa e mais toda a parte do tributo não recolhido e devidamente atualizado. Então, ali realmente é pesado, assim, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesse sentido, tá? Deixa eu só... Oi, André! Que bom, sempre participando aqui com a gente. Felicidade, não? Ai, meu Deus, vou te fazer uma visita. Olha só, gente, toma um susto grande quando acontece isso com a compra de bem com um valor tão alto. E, olha a cegueta aqui, e confie no contador. Não adianta esconder as coisas, verdade, uma risadinha. Não pena, né? O contador é seu anjo da guarda. Então, a gente está sempre ali junto. Quanto mais informações você passar, com certeza esse profissional, ele tem uma visão, ela mais micro, sabe? Muitas vezes tem alguns profissionais, né? Cada um na sua área e tal. Alguns profissionais, pela sua técnica, tem uma visão mais macro, um olhar mais de visão, assim, mais ampla. O contador, ele tem condições, sim, de analisar lá o seu detalhe. Houve a movimentação lá no seu extrato bancário numa determinada data, né? Então, ali é que se a gente conseguir ter essas informações, com certeza a gente vai conseguir ajudá-lo da melhor forma possível, certo? Ok, nós deixamos uma caixinha de perguntas ali na divulgação do nosso encontro hoje. Nas stories. A Nádia tá aqui me ajudando, olha só. Eu agradeço muito a participação e muito legal, tá? Olha só, umas perguntas bem legais, assim. Olha só. Agora, um termo bem da área jurídica. Todo processo já vem com o imposto de renda retido na fonte? Olha só, que pergunta. Muito importante essa pergunta, muito bom mesmo. Assim, ó. O tribunal, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, ela tem a Instrução Normativa 491 de 2005. Lá no artigo 1º, ela coloca que a instituição financeira que é responsável pelo pagamento das decisões judiciais, ela tem como obrigação fazer a retenção de 3% da decisão, do valor pago. Aí entra uma ótima pergunta, porque essa é uma das especialidades que nós temos na contabilidade para os advogados, né? Muitas vezes o advogado, por um bom tempo, ele atua como pessoa física, de forma autônoma, e em um determinado momento ele analisa, ele verifica a viabilidade ou a possibilidade de ele abrir uma pessoa jurídica. E muitas vezes, por esquecimento, falta de orientação, ele acaba não se lembrando de que aquele processo, muitas vezes que estão anos na justiça, né, que o advogado, ele tem muito isso, né? Eu vejo que ele é quase que um produtor rural. Colheita bem, às vezes, extensa, mas é muito legal, porque ele planta, daqui a pouquinho ele colhe, e colhe bem, né? E muitas vezes, essa questão da contabilidade para os advogados, ela tem uma particularidade muito forte. É acompanhar contabilmente a evolução dos contratos daquele cliente advogado. Então, a gente faz esse registro com muito cuidado na contabilidade, porque nós temos umas particularidades na advocacia, que é contratos de êxito. O que é isso? O advogado, ele faz um acordo com o cliente e diz assim, olha, eu vou te representar judicialmente, mesmo administrativamente, e se der certo, eu vou ter um percentual, 20, 30, 40% sobre o êxito, né? Então, sobre o fruto, os benefícios econômicos daquela ação. Mas não vou te cobrar nada agora.
A gente chama isso de contratos de êxito. Tem outros contratos recorrentes, que é aquele contrato firmado com valor mensal. Tem taxa de manutenção de processo também, que eu considero isso como uma renda recorrente. De repente, existe um misto, um honorário inicial, mais esse diferencial de êxito. Tem momentos em que ele recebe os honorários sucumbenciais. Então, e muitas vezes é lá o resultado lá no final da ação, quando transitou em julgado, tal, já lá na execução, beleza, o teu cliente, né, vai receber um valor e você, como advogado, vai receber os honorários. É muito importante que o advogado lembre de informar para a justiça que, a partir daquele momento que ele abriu o CNPJ, o fruto, esses honorários, tanto de RPV, que é a requisição ali de pequeno valor, ou mesmo precatório, que sejam recebidos na pessoa jurídica. Porque se você esquecer desse detalhe, vai ser retido na pessoa física e como você já abriu a pessoa jurídica, não tem como compensar, sabe? O tributo recolhido na pessoa física não tem como compensar com a jurídica e nem vice-versa. Então é muito, muito, muito importante que o contador, e você agora que tem esse conhecimento, né? O doutor tem esse conhecimento agora, de enviar lá no pedido, ali na requisição do alvará judicial, essa alteração. Lembrando que se você, o doutor, tem uma sociedade e ela optou pelo regime tributário do Simples Nacional, há o dispositivo de que você tem a isenção, não há retenção de imposto de renda quando a empresa é optante pelo Simples Nacional. Mas a justiça não tem como ter esse conhecimento se o doutor não informar. Então é muito importante isso, porque senão haverá retenção e o contador vai ter dificuldade para fazer a compensação desse tributo, porque as guias do Simples Nacional, ela é uma informação única, uma guia única, então na verdade teria que entrar todo com um processo apartado de restituição e entra na fila de restituições da Receita Federal, né? Que no mínimo 1 ano, então, para restituir aquele valor, certo? Muito obrigada, então, pela pergunta feita nesse sentido. Eu acredito que, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou mandar um direct, ou de repente entrar em contato conosco no nosso WhatsApp, que é 2033 4865, aqui na nossa empresa, Conar Consultoria, e a gente está à disposição, de repente até para o doutor fazer uma reunião online, sem compromisso, até para conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Muitas vezes, pela agenda mesmo, presencial, às vezes eu não consigo atender todos os advogados, mas toda a nossa equipe Conar aqui está à sua disposição e a gente vai atender da melhor forma possível, certo? Outra perguntinha, olha só. Qual o melhor modelo para o advogado? A completa ou a simplificada? Então, a gente está falando hoje de declaração de ajuste, certo? Então, eu como advogado, eu tenho a obrigatoriedade de recolher o meu imposto de renda de forma mensal. Isso é uma confusão muito, muito grande com os autônomos, porque ele acredita que fazendo declaração de ajuste anual tá tudo certo. E não. Na verdade, a partir do momento em que eu tenho uma renda superior a um salário mínimo, R$ 1.518, eu tinha uma renda que entrou na minha conta bancária, seja por Pix, cartão, entrou na minha conta 1.518, eu já tenho a obrigação eu como pessoa física, advogado pessoa física, eu tenho a obrigação de recolher 20% de INSS, que é a contribuição previdenciária. Se caso o doutor receber acima de 2.824, já começa a tributar também o imposto de renda. Essa informação, ela tem que ser levada lá para o Carnê-Leão. É um aplicativo da própria Receita, lá dentro do portal do ECAC, na qual o advogado precisa declarar e lá no próprio sistema da Receita Federal vai emitir a DARF para recolhimento do imposto de renda. O doutor vai começar a informar isso mensalmente. No final do ano, existe a possibilidade de importar essas informações para dentro da declaração de ajuste anual. Então, naquele momento, importou, insere todas as outras informações que a gente conversou até agora, rendas tributáveis, não tributáveis, exclusiva na fonte, pagamentos que o doutor fez para médico, laboratórios, toda a parte médica, que tudo que o doutor pagar para esses profissionais e eu ter uma nota fiscal, há a possibilidade de dedução lá da base tributável da declaração de ajuste. Então, o que acontece? Qual o melhor modelo? O melhor modelo é o próprio sistema da declaração de ajuste anual, vai verificar todas as informações que o doutor informou,
todas as rendas, todos esses pagamentos. Nos casos em que a renda tributável for um determinado valor, a Receita Federal dessa renda tributável, ela considera que 20% daquela renda foi gastos que o doutor realizou, seja educação, saúde, mas que a Receita Federal diz assim, ó, beleza, eu vou reduzir essa base para ti e não precisa você trazer comprovante nenhum, não precisa apresentar nota fiscal. Agora, se de repente, às vezes, naquele ano, o doutor fez todo um tratamento odontológico, né? Que às vezes tem alguns procedimentos, às vezes que são 30, 40, 50 mil reais. Olha só, esse valor, esse pagamento desse dentista, dessa clínica odontológica lá de 40, 50 mil reais, é muito superior a esse 20% que a própria Receita Federal considerou como dedução. Entende? Então, o próprio sistema da Receita, a declaração de ajuste anual, ela vai trazer ali para o profissional que está fazendo a declaração, ou para o próprio doutor que optou por fazer a declaração de imposto de renda sozinho, observar ali no finalzinho, bem no lado esquerdo, assim, ele te traz a melhor opção, modelo simplificado ou modelo completo, certo? Então, ali ele vai trazer, você na modalidade da declaração simplificada vai pagar 5 mil de imposto. Na completa vai pagar 3. Daí a gente vai escolher a que tem o melhor valor a pagar. Nesse sentido, é o que a gente começou, o primeiro assunto da nossa live hoje, que eu trouxe ali a possibilidade de contribuição para o fundo da criança, do adolescente e da pessoa idosa. Se você optou, então, se a melhor ali, depois de ter preenchido a declaração inteirinha, tá tudo prontinho, todas as informações conferidas, você vai verificar, a melhor opção aqui é pela modalidade, pelo módulo completo. Não esquece de contribuir para o fundo da infância ou da pessoa idosa, certo? Não vai alterar nada da sua tributação e você está ajudando de alguma forma esses fundos, né? Essas áreas. Sejam muito bem-vindos, quem está entrando ainda. Essa live vai ficar gravada, nós estamos à disposição. O nosso próximo encontro vai ser na próxima sexta-feira, às 11 horas, ainda continuando com esse assunto do imposto de renda, certo? Terceira pergunta da nossa caixinha de perguntas. Olha só, muito inteligente também essa pergunta, bem o nosso dia a dia, né? Natural. Não emito nota, sou autônomo, recebo tudo no CPF, sou obrigada a declarar mesmo sem uma DIRF? Então, assim, não é um fato de uma empresa ou mesmo uma pessoa física ter a obrigação de tributar só se emitiu nota fiscal. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa deixar muito claro. Vamos supor, eu como contadora daquela sociedade de advogados, né? No momento em que a advocacia, ela tem uma particularidade muito diferente de qualquer contabilidade para empresas. Por quê? Geralmente as empresas é natural a emissão da nota fiscal automática pelo comércio, né? Ali no momento que eu estou adquirindo o produto, já sai a nota fiscal. Ok. Na prestação de serviços, nós como contadores, a gente sempre orienta a questão da emissão da nota fiscal, porque existe uma legislação federal que exige a questão da emissão da nota fiscal. Mas não é um fato de eu ter não emitido uma nota fiscal, mas entrou um dinheiro lá na minha conta da pessoa jurídica, eu tenho, né? Então nós como contadores, a gente sempre entra em contato com o nosso cliente, alerta e o correto é a gente apurar o tributo mesmo se é a emissão da nota fiscal. Se o cliente, né, não vou recolher, ele assina um termo de responsabilidade, obrigação, ele arca com todos os riscos tributários que não são poucos, né, nessa questão tributária. Mas vamos voltar aqui para a advocacia. É muito natural a atividade jurídica receber um determinado valor na sua conta que é fruto do valor que é devido ao seu cliente. Então, ele recebe 100% na conta, uma parte vai para o cliente, outra parte vai para um advogado parceiro e outra parte que é o que lhe cabe. Então, na contabilidade, nós vamos ter 3 tipos de registro. Um registro reconhecendo que aquela sociedade de advocacia recebeu aquele valor, 100%, porque no banco entrou 100%, entrou 100 mil. Mas 80 mil é para eu passar para o meu cliente.
Ok, eu faço um registro contábil e não faço a tributação. Outra parte tem o parceiro, o advogado parceiro que em contrato, eu firmei um contrato de parceria e houve recentemente, em 2022, uma alteração no Estatuto da OAB na qual reconheceu os contratos de parceria na advocacia, que foi uma grande conquista que em outras profissões não existe esse incentivo, né? Mas também, até para uma próxima live, porque se eu entrar agora nesse assunto, uma hora, mas tem toda uma particularidade que precisa a contabilidade registrar com muito cuidado e também o advogado firmar o contrato tem uma série de critérios que a gente pode um dia conversar novamente sobre esse assunto, que permitem que o advogado não tribute essa parte do parceiro, certo? E ele vai tributar somente aquilo que lhe couber, que é o valor dos seus honorários. Então, ali que eu falo, a gente sempre orienta a emissão da nota fiscal para fins tributários, fins da relação com o município, porque é proveniente de uma prestação de serviço, né? Então, nesse quesito eu tô falando empresa. Agora vamos trazer aqui para pessoa física. Pessoa física, não existe a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal. Muitas vezes, quando eu presto serviço para uma empresa, a empresa vai solicitar, às vezes, uma nota fiscal. Há a possibilidade de você entrar em contato com o município e emitir uma nota fiscal avulsa de prestação de serviço. Outros momentos, a própria empresa, o RH dela já tem um entendimento e ela já prepara um recibo de pagamento autônomo, que a gente chama isso de RPA. Nesse RPA, ela já vai fazer a retenção do INSS, que é aquele 11% que a gente conversou ali no início da live, e se tiver um imposto de renda, ela já vai fazer a retenção do imposto de renda. Existem casos em que o advogado ele vai prestar serviço para outra pessoa física. A pessoa física não vai pedir nota fiscal, não vai pedir RPA. O que o advogado vai fazer? Vai ficar quietinho? O que eu falo assim? Pode ficar quietinho? Pode, mas o leão vai ficar te olhando durante 5 anos. Daí eu falo sempre, olha, tu vai ficar bem, tu tá vendo, mas tu vai ficar bem escondidinho. Eu digo assim, fica escondidinho e guarda um dinheirinho. 5 anos. O leão não te viu? Ok. Agora, se ele te vê, ele vai notificar com, no mínimo, as multas começam a partir de 150% do tributo devido, não recolhido. Muitas vezes ali na notificação, ele te dá 30 dias com uma redução de 50%, então as multas elas partem, né? De 75% até 225%. Em caso de fraude pode se elevar ainda mais, fora o tributo não recolhido, mais multa e juro pelo atraso. Então, é um valor muito significativo. E sempre a gente tem que cuidar com a decadência. Quando visão, fisco, tá? Nós temos visão, contribuinte, a gente fala de prescrição. Visão, fisco, a gente fala decadência, que é o tempo em que a fazenda, ela tem o direito de lançar o tributo. E ela tem 5 anos. E ela começa a lançar a partir do ano seguinte. Um exemplo, uma renda que entrou na minha conta como advogada. Eu recebi um valor do meu cliente, que é a pessoa física. Eu recebi lá, entrou 20 mil reais na minha conta. Concorda que tem que pagar INSS, que porque passou de 1.518, que é um salário mínimo, e passou de 2.824, teria que recolher os 27,5%, tirando o que eu contribuí do INSS menos a parcela deduzir? Concorda? Ok, mas eu fiquei quietinha e não fiz nada, né? E o que acontece? A fazenda, ela recebe sim as informações da movimentação bancária de todos os contribuintes, né? Se acontecer, de repente, de entrar em malha, a Receita Federal, ela tem condições de lançar aquele tributo que você não recolheu. Um exemplo, foi no mês de março que eu tive essa renda e não declarei. Ela tem condições de lançar esse valor que você não recolheu em 5 anos. Então, eu posso contar 2026, 27, 28, 29 e 30. Então, ela tem até 31 de dezembro de 2030 para fazer o lançamento. Então, é muito tempo, né? Então, eu sempre falo, sempre no mundo empresarial, a gente muitas vezes tem que lidar com riscos, né? Então, é isso que a gente chama de gestão de riscos, né? Então, sempre o cuidado. Então, a pergunta quando fala assim, eu não emito nota, não é obrigatório emitir nota quando eu sou pessoa física, né? Porque fala aqui na pergunta que é autônomo. Recebo tudo no CPF, só que como eu tenho a obrigação, então, leão, não importa se você tira nota, se não tira, ele sabe que o dinheiro entrou na conta. Eu, como autônomo, eu tenho que fazer o meu carnê leão. Então, é uma informação, então, voltando, dentro do portal do ECAC, na qual eu vou colocar o meu renda daquele mês, vou informar que houve o pagamento do INSS, que é a contribuição previdenciária, e o imposto de renda se eu paguei, o valor então, que eu recebi, menos a retenção do INSS, o sistema da Receita vai emitir o valor do imposto de renda a pagar, que é o DARF emitido, ok? A quarta e última pergunta aqui, nós recebemos, existe alguma dedução específica
para advogados ou somente deduções gerais? Esse aqui é um conteúdo muito legal. A gente já fez uma live nesse sentido, está gravada, mas também a gente pode trazer esse assunto futuramente para os nossos próximos encontros, tá? Em linhas gerais, o quê? O advogado que atua de forma autônoma, ele é um autônomo, um profissional como qualquer outro profissional, certo? Todo profissional, principalmente de profissão regulamentada, ele tem essa obrigatoriedade que eu falei de declarar a sua renda, então aquele valor que entrou na sua conta, independentemente se ele emitiu nota, RPA ou não, ok? O que acontece? Ele pode simplesmente verificar que ele recebeu 10 mil reais, vai lá no Carnê-Leão, informa e paga o tributo. Só que eu acho um pecado. Pecado. Eu sempre falo assim, a gente tem que ficar feliz que tá pagando imposto, mas nunca, nada mais, né? Pagar tributo maior? Não, por favor. Olha só, esse profissional, seja ele um engenheiro, advogado, qualquer profissional, ele foi lá e utiliza um coworking. Convirda comigo que foi para a atividade que ele está exercendo. Então, o que ele tem que fazer? Não pode esquecer de pedir a nota fiscal da empresa do coworking. Então, ele pede a notinha fiscal. Ai, que legal, tem a nota fiscal aqui. Às vezes ele esquece, ele quer informar isso lá na declaração de ajuste. Não é despesa dedutível. Na declaração de ajuste, não. Agora, ele é possível de informar naquele momento que ele pagou, no mês, numa obrigação acessória que a gente chama de livro caixa, que é dentro do próprio portal da Receita. Então, ele vai ter condições de informar no livro caixa o pagamento da locação ali do coworking, de um curso que ele foi fazer, um congresso que participou, da viagem, a viagem do avião, né, o ônibus mesmo. A única coisa que ele não tem condições, que a Receita Federal ainda não permite, é dedução com combustível. Porque é muito complicado a Receita Federal ela ter certeza que aquele combustível foi para fins da atividade jurídica ou foi fins pessoais, né? Então tem essas questões assim. A questão é, muitas vezes, o advogado trabalha home office, ele pode, um percentual, informar no livro caixa de água, luz, telefone. O telefone também é possível, só que eu sempre cuido assim nesse sentido que se for o telefone da casa, apesar que hoje é bem difícil as residências que tem telefone, né? Mas daí o telefone a gente tem que tomar um cuidado porque a questão das ligações. Mas a água, a luz, pelo rateio que a própria Receita Federal nos coloca, é possível fazer o desconto. Então, se eu quero ter esse benefício fiscal de redução da minha base daquele mês, eu utilizo então qual dispositivo, qual sistema que a própria Receita fornece? O livro caixa, tá? Então é nesse momento em que o advogado que atua de forma autônoma, ele tem condições de redução da base de cálculo e, consequentemente, ele vai pagar menos imposto de renda, certo? Esses, então, seriam os principais tópicos. Passou a nossa até os 30 minutos, uma horinha, mas eu sou muito feliz de compartilhar e a gente se coloca à disposição, toda a equipe CONAR. Nós estamos aqui em Itapema, Santa Catarina, mas atendemos todo o Brasil. Nessa semana a gente teve a honra, né, de receber alguns clientes lá de Rondônia, do Paraná, Indaial, muito legal, assim, muito feliz, e no sentido de que a internet promove isso. Então, a partir do momento que a doutora tenha vontade de entrar em contato conosco, a nossa equipe está à disposição para agendar uma consulta, uma conversa, né? Assim, sem compromisso, para tirar qualquer dúvida que a doutora tenha, tá? Tudo de bom, e não deixe para a última hora, por favor. Sei que a doutora tem muitos compromissos durante o dia, quando a gente vê já anoiteceu, então às vezes o contador, tadinho, né, lá no dia 30, ele nem dormiu à noite do dia 29 pro dia 30 para cumprir o prazo, e muitas vezes ele tem lá uma fila enorme, tudo declaração pela metade, ele começou, faltou isso, faltou aquilo. Então, muitas vezes acontecendo isso, muitas vezes por não ter tempo mesmo, né? Humano não tem como. Então, a probabilidade de repente, não colocar tudo de forma correta é mais provável e muitas vezes, automaticamente, a doutora não vai ter todos os benefícios que poderia ter, certo? Muito obrigada, estamos à disposição. Tudo de bom. Uma excelente sexta-feira, restinho, e um excelente final de semana para vocês, tá? Tchau, tudo de bom.